Bom dia! O tema do nosso DDS hoje é responsabilidade. Somente deixar trabalhar na sua área funcionários ou contratados devidamente habilitados, treinados e conhecedores dos riscos do local. Solicitar imediatamente por escrito ou outro sistema existente a manutenção local da necessidade de reparo de qualquer item relativo à segurança, proteção coletiva, ventilação e à iluminação. Orientar as pessoas que circulam em sua área da responsabilidade quanto à obrigação de atender às normas de segurança pertinentes a este local e estarem conscientes dos riscos. Interromper toda e qualquer atividade ou operação que apresente uma condição insegura, ato inseguro ou risco de incidente e a seguir solicitar ajuda para correção. Imediatamente reportar todo e qualquer incidente ou acidente às gerências superiores e instruir seus funcionários de como proceder neste caso. A segurança do trabalho tem a finalidade de proteger a saúde e integridade física dos trabalhadores, através de treinamentos, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva e medidas preventivas. A participação dos trabalhadores é fundamental para o bom andamento dessas medidas no ambiente. Consideram-se riscos ambientais os riscos do ambiente capazes de provocar acidentes ou doenças. Os riscos ambientais são físico, calor, ruído e a vibração. Os riscos químicos são poeira, gases e vapores. Risco biológico são os fungos, vírus e as bactérias. Os riscos de acidente são ocasionados pelas ferramentas sem proteção, choque e as máquinas sem proteção. Ao final temos os riscos ergonômicos que são trabalho físico pesado, jornada prolongada e o levantamento incorreto de peso. A operação da escavadeira hidráulica deve ser feita por operador capacitado, conforme determina a NR11, sendo treinamento teórico e prático, visando a operação segura para evitar acidentes direta e indiretamente com a máquina. As leiras, bermas estabilizantes ou bermas de proteção, são elementos de segurança que têm a função principal de evitar que os veículos que operam na estrada saiam da pista, e geralmente esse tipo de sinalização é utilizado nas áreas de mineração. O plano de trânsito na mineração estabelece regras e orientações de condução segura e preventiva, para minimizar os impactos e riscos de acidentes e quase acidentes provocados pela utilização e tráfego de veículos automotores e equipamentos móveis nas obras. Um sinalizador muito utilizado nas frentes de serviço ao longo das vias é o pontalete, geralmente construído de tubos de PVC. Nas frentes de serviço a gente vai precisar de uma área de vivência. E essa área de vivência tem que ser organizada. Os galões de água devem ser armazenados de forma correta. Devemos ter os recipientes adequados para o armazenamento dos resíduos gerados nas áreas de serviço. A instalação dos contêineres da área de vivência deve ser de forma ordenada. Jamais juntar resíduos nas áreas externas do contêiner. Malões de ferramenta devem ser trancados para evitar o risco de entrada de animais peçonhentos dentro dos mesmos. No interior do container, os materiais devem ser armazenados de forma organizada. E os colaboradores devem ser orientados sempre que possível quanto à organização e limpeza. Em uma inspeção de segurança, se for constatado que os pneus estão em más condições de uso, paralise de imediato a atividade, para evitar danos ao equipamento ou acidente ao operador. Todos os veículos utilizados para transporte de carga, com os pneus sem condições de uso, podem provocar acidentes que vão desde uma simples colisão ou até mesmo uma batida frontal ou lateral que podem vitimar pessoas. Geralmente, quando o condutor é indagado sobre o risco a que está exposto, e expondo outras pessoas, o mesmo argumenta que já está se deslocando para a manutenção, mas na maioria das vezes não é isso que ocorre, ele vai continuar executando a atividade, porque a ordem do dia é a produção. Todos os dias ouvimos no noticiário acidente envolvendo veículo de cargas, alguma situação por distração, falta de percepção de risco e na maioria das vezes falha de manutenção. Portanto, ao verificar que o veículo não está em condição de deslocamento, paralisa a atividade mesmo contrariando a ordem do setor produtivo. Você tem alguma dúvida? Lamentações? Tristezas? Fale agora ou cale-se para sempre.
Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Para execução da atividade de forma segura, os colaboradores devem estar utilizando os equipamentos de proteção individual. Mas na maioria das atividades, principalmente aquelas onde temos o trabalho informal, os colaboradores acham que não deve atentar para esse detalhe. Adotou-se esta altura como referência por ser a altura com 2 metros de desnível consagrada em várias normas, inclusive internacionais. Facilita a compreensão, eliminando dúvidas de interpretação da norma e as medidas de proteção que deverão ser implantadas. Trabalho em altura é, portanto, qualquer trabalho que requeira que o trabalhador esteja posicionado em um local elevado, com diferença superior a 2 metros, da superfície de referência e que ofereça risco de queda. As atividades de acesso e a saída do trabalhador deste local também deverão respeitar e atender esta norma. Para quem não conhece, esse aqui é o antigo acesso secundário. Hoje ele já não existe mais porque está submerso. Esse era o caminho mais curto que os colaboradores percorriam para chegar na obra com rapidez e segurança. Na execução de trabalho com risco de queda na água, deve ser usado colete salva-vidas homologado pela empresa. Ao realizar trabalhos com risco de queda na água, é obrigatório o uso de colete salva-vidas. Esse colete precisa ser homologado pela empresa, o que significa que ele foi testado e aprovado de acordo com os padrões de segurança estabelecidos. O colete salva-vidas é essencial para proporcionar flutuabilidade e garantir a segurança do trabalhador em caso de queda na água, evitando afogamentos e mantendo-o em uma posição segura até que o resgate possa ser feito. É uma medida de proteção importante que deve ser seguida para prevenir acidentes e preservar a vida dos trabalhadores durante trabalhos com risco de queda na água. O alerta de raios indica o acontecimento de raios e determina a paralisação de atividades com exposição a esse risco. Sempre que receber um alerta de raio, os responsáveis deverão avaliar se as condições climáticas representam riscos adicionais à execução das suas atividades, devendo planejar as medidas de controle e possibilidades dos colaboradores se abrigarem de forma segura contra o risco de descargas atmosféricas. É obrigatório o responsável pela atividade se atentar à possibilidade de paralisação da atividade em condições adversas extremas, risco iminente de acidente. Preste atenção! Em desmonte de rochas, caso a frente a ser desmontada esteja com minas parcial ou totalmente carregadas antes da aproximação de uma tempestade com descargas atmosféricas, a área de risco deverá ser imediatamente evacuada e isolada. A retomada da detonação deverá ser reavaliada pelo blaster, responsável técnico pela detonação. Como diz a regra, equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Mas, todavia, por quebra de protocolo, tem alguns colaboradores que ignoram o uso do equipamento de proteção individual. Em alguns casos, é por achar que o que vai executar não carece da utilização do equipamento de proteção individual. Em outras situações, eles têm a justificativa de dizer que se o líder não está usando, para que eu vou utilizar? Ou aquela outra narrativa de dizer que já faz aquela atividade há muito tempo e que não aconteceu nada com ele até hoje. Ou que a atividade é tão simples que não vê a necessidade de utilização do equipamento de proteção individual. Aí o acidente acontece, e qual será a justificativa do colaborador? Bom dia! Hoje nosso DDS está voltado para a questão de utilização dos equipamentos de proteção individual nas frentes de serviço. O colaborador tem por obrigação usar os equipamentos de proteção individual e uniforme em condições de uso em atividade com baixo potencial de risco de acidente. O equipamento de proteção individual utilizado sem o devido certificado de aprovação é considerado equipamento sem condições de uso. O colaborador deve utilizar o equipamento de proteção individual recomendado pela empresa, não aquele que ele acha que é bom, pois em caso de acidente o que vai prevalecer é o certificado de aprovação recomendado pela empresa. Apesar de ser considerado uma não conformidade leve, o certificado de aprovação ilegível,
Ainda assim requer a solicitação da gravação do mesmo ou substituição do equipamento enxergado como inoperante pela segurança do trabalho.